Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. The Farm Eventos. Venha realizar os seus sonhos. Eventos empresariais, casamentos e formaturas. Impertec. Tecnologia em proteção automotiva. No Band Cidade de hoje, você vai ver novos casos de Covid-19. Cresce o número de afastamentos do trabalho por conta da doença. Hora de colocar as contas no papel. Saiba o que fazer para evitar apertos ao longo do ano. Esporte, saiba tudo no comentário de Ronei Bentes. Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro. Essas e outras notícias é a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o nosso Band Cidade de hoje falando do aumento no número de casos da Covid-19 em Minas Gerais. Aqui em Uberlândia, por causa desse avanço, muita gente acaba tendo que se afastar do trabalho. O ano começou com uma explosão de diagnósticos positivos para Covid e gripe. Unidades médicas estão lotadas. O número de testes aumentou e quem está positivado tem que se isolar, inclusive do trabalho. É o caso de Ana Luísa. A jovem de 22 anos é estudante de enfermagem e está de atestado no estágio, depois que pegou Covid pela segunda vez. Testei positivo no último sábado e foi uma dor de garganta. Eu até, se não fosse o fato de eu ter tido contato com uma pessoa positiva, que foi meu pai, eu não acreditaria que seria Covid, porque foi só a dor de garganta mesmo, nem tosse, nenhum outro sintoma respiratório. Mas assim que eu recebi o teste e estava positivo, eu entrei em contato na hora, falei, né, que eu senti dor de garganta durante o final de semana, busquei por atendimento e o resultado acabou sendo positivo. Com o aumento de casos de gripe e Covid-19, várias pessoas são afastadas do trabalho até a recuperação. Mas a pergunta que fica é: será que mesmo com o atestado médico, os benefícios trabalhistas podem ser suspensos? Nós contamos na relação de trabalho com os benefícios relacionados a direitos constitucionais, e esses não podem ser alterados, como a garantia do salário mínimo, recolhimento de INSS, FGTS. Já outros benefícios, eles são voluntários, ou seja, a empresa adota essas políticas e faz a concessão desses benefícios. Nessas situações, é possível sim que haja alguns cortes ou diminuição de benefícios determinados. O plano de saúde é um benefício que deve ser pago sobre regra geral em qualquer circunstância. O João Pedro também testou positivo para a Covid. O redator ficou afastado e recebeu o apoio da empresa em que trabalha para continuar se cuidando. Eu achei que foi importante o cuidado e preocupação que eles tiveram comigo, né, me dando suporte para que eu ficasse esse tempo longe para poder tomar as medicações, né, me hidratar, cuidar do meu corpo. Ana e João representam milhares de pessoas que tiveram sintomas leves e muito comuns. Este médico explica em quais situações o trabalhador deve procurar por atendimento. Nós recomendamos, devido à superlotação dos pronto-socorros dos hospitais, que o indivíduo que tenha sintomas leves e moderados, que ele tente se medicar em casa. Quer dizer, da mesma maneira que ele enfrentou as últimas gripes ao longo dos últimos anos, com antitérmicos, analgésicos, antialérgicos, medicações descongestionantes como xaropes. Agora, se o indivíduo está com uma febre alta, uma tosse constante, falta de ar, fadiga extrema, esses são sinais de gravidade e, especialmente após o 5º dia de sintomas, devem levar ele a procurar um pronto-socorro. E a gente atualiza agora os dados do coronavírus. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 18.910 novos casos e 23 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 1.160 novos casos foram registrados e nenhuma pessoa morreu. Já Uberaba foram 859 casos e 3 óbitos registrados nas últimas 24 horas. E a gente continua falando desses dados, falando da pandemia, justamente que a gente já percebeu esse aumento no número de casos novamente nas últimas 24 horas aqui em Uberlândia. Deixa eu chamar a repórter Débora Pérez para continuar esse assunto com a gente.
é um balanço que vem aumentando ao longo dessa semana, né, Débora? Boa noite. Pois é, Léo, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Rotineiramente, né, a gente vem continuando aí falando sobre essa explosão de casos aqui na nossa cidade de Uberlândia. Na quarta-feira foram registrados 373 novos casos. Ontem o boletim epidemiológico já trouxe 1.083 e hoje o novo recorde, 1.160 novos casos, tudo isso apenas na cidade de Uberlândia. Graças à vacinação, segundo os especialistas, pelo menos nas últimas 24 horas, não houve nenhuma morte, ninguém morreu vítima da Covid-19 aqui em Uberlândia. A gente segue acompanhando tudo isso, acompanhando muito de perto a vacinação. Pelo menos esse fim de semana, segundo ainda o cronograma, não haverá vacinação aqui na cidade de Uberlândia. A gente acabou de entrar em contato com a assessoria da prefeitura, tivemos a notícia que ainda não foi estabelecido se haverá ou não, porque, claro, isso depende da chegada de novas doses. O que a gente pode falar é que novas doses, pelo menos pediátricas, da Pfizer já estão chegando, foram entregues ao governo mineiro ontem, estão sendo repassadas pela Superintendência Regional de Saúde durante as últimas 24 horas e aí, por consequência, a Superintendência Regional de Saúde vai receber isso para já dar avanço na vacinação da criançada. O cronograma, então, o portal da Prefeitura está aberto para que essas crianças possam ser cadastradas pelos pais delas, crianças de 5 a 11 anos, e a gente segue na expectativa de que essa vacinação pode ser que aconteça pelo menos esse fim de semana ou já no início da próxima semana. Léo? Com certeza, Débora. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. E ontem nós falamos aqui no Band Cidade sobre a unidade de saúde Valdemar Rial Júnior, em Uberaba, que estava fechada por conta de casos de Covid confirmados na unidade. Hoje, ela voltou a funcionar depois de receber uma sanitização. Cerca de 10 funcionários da unidade precisaram ser afastados após testarem positivo para a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação por lá continua suspensa e os demais serviços seguem funcionando normalmente. Vamos para uma pausa rápida no Band Cidade. Na volta a gente fala das chuvas que persistem os problemas aqui nos nossos municípios. Minuto do Agro. O aplicativo A Porteira foi criado em 2019 dentro do Sindicato Rural de Uberlândia, pensando em levar inovação e tecnologia para o produtor rural associado. Pela primeira vez, o produtor acessa uma plataforma digital, tecnológica, evoluída, feita por ele mesmo. Por isso que os pilares principais são segurança, informações, serviços e negócios, são tão aderentes à classe porque foi desenvolvido por eles mesmos. A Porteira se tornou o maior portal de negócios do agro no Brasil. Um canal direto com produtos voltados para o produtor. Além disso, o app oferece ligação com órgãos de segurança pública, fornecedores de energia elétrica, de prevenção e combate a incêndio, além de serviços digitais fornecidos pelo Sindicato Rural como notas fiscais e GTA. Para ter esses benefícios, torne sócio do Sindicato Rural de Uberlândia e baixe o A Porteira nas lojas de aplicativos. Minuto do Agro. Realização: Sindicato Rural de Uberlândia. Aqui é a sua casa. Apoio Sementes Gurupi. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Agronegócio. Oferecimento: Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. O valor da produção agropecuária de 2021 ficou 10% acima do alcançado no ano anterior. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. Mesmo diante das adversidades climáticas, como falta de chuvas, seca e até geadas em regiões produtoras, o VBP do agro avançou e atingiu 1,12 trilhão de reais em 2021. As lavouras responderam por 68% do valor, somando 768,4 bilhões de reais. 12,7% a mais que em 2020. E a pecuária, que respondeu por 32% do VBP,
subiu quase 5% e atingiu 360,8 bilhões. De acordo com o levantamento, os produtos com melhores resultados no ano foram a soja, o milho, o algodão e o arroz. Na pecuária, destaque para a carne bovina, a de frango e o leite. Ainda segundo a nota do mapa, o mercado internacional, a quantidade produzida e os preços foram os principais responsáveis pelo crescimento. Para 2022, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com valor estimado de 1,16 trilhão, quase 3% acima do obtido em 2021. A gente volta a falar das chuvas na região porque elas devem dar uma trégua nos próximos dias. Mesmo assim, os problemas em cidades e rodovias persistem. Depois de vários dias nublados e de chuva, o sol deu as caras e trouxe cor ao céu cinzento. Pela primeira vez em 2022, tivemos um dia ensolarado em Uberlândia. A situação, infelizmente, não é a mesma em Patos de Minas. A chuva caiu de novo e o nível do rio Paranaíba continua estável. Mais de 300 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na cidade devido às várias inundações. O vice-governador do estado, Paulo Brant, do PSDB, visitou a região e se reuniu com prefeitos afetados pela chuva. O vice de Zema disse que órgãos como o DR já estão trabalhando para melhorar a situação das estradas. Várias rodovias seguem fechadas na região. A MGC 354, entre Patos e Presidente Olegário, é um exemplo. Um desvio foi construído pela prefeitura para tentar normalizar a interdição da via. Em João Pinheiro, a cidade voltou a ter água nas torneiras após alguns dias de desabastecimento. A Copasa finalizou os reparos para normalizar a distribuição para os bairros, depois que uma pequena barragem transbordou. As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste seguem em alerta amarelo para chuvas, porém menos intensas do que nos últimos dias. E a gente traz agora os destaques da segurança. Em Uberaba, um tiroteio assustou moradores do bairro Vila Sérios no início da madrugada de hoje. Câmeras de segurança próximo ao local registraram a movimentação. Um carro se aproxima. Um homem que ainda não foi identificado desce do veículo com uma arma na mão e começa a atirar. A vítima, um outro homem de 33 anos, tenta escapar. O autor dos disparos continua atirando, até que ele foge com um comparsa. Poucos minutos depois, a polícia militar chega no local. Os moradores saíram na rua assustados. A vítima, que levou 7 tiros, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave para o Hospital de Clínicas da cidade. O carro subiu por esta rua, parou em frente a esta casa. A vítima estava debaixo aqui desta árvore. Foi quando o homem desceu do carro e disparou diversas vezes. Marcas de tiro estavam espalhadas por todo lado. Também muito sangue na calçada e na parede da casa onde a vítima pediu por socorro. Segundo a polícia militar, o homem que foi alvejado tem diversas passagens pela polícia e ficou preso por 15 anos em Patos de Minas. Tinha aproximadamente 4 meses que ele tinha saído da prisão. Como foi dito, ele ficou aproximadamente 15 anos preso em Patos de Minas, com uma extensa ficha criminal. E nesse período de tempo, que é um período até relativamente curto, né, a gente já pôde perceber que houve uma movimentação em desfavor dele. Então, possivelmente, ele tem diversas entrâncias aí no meio criminal e no mundo do crime, e por alguma forma ou alguma objetivação específica foi cobrado. Os moradores do local não quiseram falar com a nossa equipe. Até o momento, os autores do crime não foram presos. A PM continua com as buscas. Mais um intervalo rápido no Band Cidade. Na volta a gente fala das alterações na exigência do certificado do veículo. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. O ideal para o manejo do seu gado. A gente indica a todos a Troncos Triângulo porque desde do atendimento, da atenção que as pessoas de Troncos Triângulo dão para o cliente,
até a prestação do serviço, a entrega muito rápida, né? E de primeira qualidade. Essa é a minha opinião sobre troncos triângulos. Não tem para ninguém. Principalmente isso aí, a qualidade do produto. Esse é o principal motivo da gente indicar. Você, pecuarista, vai ficar feliz pra caramba instalando um tronco aí na sua fazenda da Troncos Triângulo. É isso aí. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Domingo, você vai precisar abrir espaço na sua garagem para receber essa super picape. Uma Fiat Toro no quarto prêmio. Sobre o triângulo da sorte que tem. Muito dinheiro e uma picape Fiat Toro no quarto prêmio. Ajude e concorra. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, R$10.000 em cada. E no quarto prêmio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Atenção! A seguir você verá ofertas exclusivas da Nacional Piso Distribuidora. Porcelanato Portinari 90x90 polido extra retificado por apenas R$ 109,90. E você ganha uma argamassa quartzolite a cada 5 metros quadrados. E tem mais oferta exclusiva. Vaso Nexo Branco na Nacional Piso Distribuidora sai por R$ 499. Mas essas ofertas são válidas enquanto durar o estoque. Por isso não perca tempo e aproveite. Cuba Tramontina com válvula somente R$ 299,90. E mais ainda, porcelanato Itagrês régua madeirada retificado classe A R$ 69,90. A Nacional Piso Distribuidora faz mais, muito mais para você. Avenida Floriano Peixoto 4212 e Avenida João Naves de Ávila 4535. O Estado de Minas Gerais anunciou nesta sexta-feira mudanças na exigência do CRLV. A Débora está de volta com a gente e tem os detalhes. Que mudanças foram essas, Débora? Pois é, Léo, o governo de Minas Gerais anunciou que agora a CRLV de 2021 ela só será exigida a partir de junho desse ano. Sendo assim, então, para fiscalizar, a CRLV de 2019 ela deverá ser apresentada para comprovar que está tudo certo com aquele veículo. O documento, então, ele poderá ser apresentado impresso em papel comum ou no próprio aplicativo da carteira digital de trânsito. A gente sabe que várias pessoas usam aquela acessibilidade, é só apresentar ali o QR Code e tem acesso a isso de forma digital. Essa decisão ela foi publicada no Diário Oficial do Estado hoje, levando em consideração o impacto socioeconômico da pandemia e também as fortes chuvas, do que tudo isso causou para os mineiros. Em caso de dúvida, então, sobre a regularidade do CRLV, o proprietário ele pode acessar o site da Detran, onde também é possível verificar uma série de outros débitos, emitir as guias ali e saber se está ou se não está em dia. A exigência do CRLV de 2022, essa ainda vai ser definida pelo Detran e as datas serão divulgadas no próprio site. Léo. Informações importantes, né, Débora? Para o motorista ficar atento já com essas novas mudanças. Muito obrigado pela sua participação. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, suspendeu temporariamente a realização de perícias médicas do programa de revisão de benefícios por incapacidade. A decisão leva em consideração o aumento de casos de Covid-19 no país. Somente nas 24 horas foram registrados 97.221 novos casos da doença. Segundo o Instituto, a suspensão vale para perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro deste ano. Essas serão remarcadas para o segundo semestre. Os segurados afetados pela decisão continuarão recebendo os benefícios normalmente. Nós falamos aqui no Band Cidade sobre o desmoronamento que destruiu casarões atingidos em Ouro Preto. Susto para os moradores que continuam em estado de alerta. As imagens são impressionantes. O deslizamento de terra no centro de Ouro Preto destrói um casarão histórico e um anexo, 10 minutos após a Defesa Civil evacuar a área no entorno dos prédios. A ação evitou que pessoas se ferissem. Pela manhã, quando a nossa agente Paloma estava passando, ela foi acionada, ela parou, percebeu que estava evoluindo as trincas, imediatamente ela fez contato com a sala, eu me desloquei com a nossa equipe e evacuamos toda a população aqui próximo, porque é uma área comercial e a preocupação nossa também é com o trânsito, uma vez que essa via aqui dá acesso a vários bairros e empresas também. O casarão pertencia à prefeitura. Foi um dos primeiros prédios no estilo neocolonial da cidade, datado do século XIX. O outro imóvel era particular, um antigo armazém. Segundo a prefeitura, os dois estavam interditados desde 2012, justamente
pelo risco de deslizamentos. O Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre as causas do acidente. O órgão também quer saber quais as providências o município irá tomar como prevenção de novos desastres. Meu Deus do céu, amor. Segundo o Corpo de Bombeiros, não está descartada a possibilidade de novos deslizamentos. Sai da fiação, sai da rua! Sai da rua! Sai da rua! Ouro Preto tem 303 áreas de risco. Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros, elas continuam fazendo trabalho de vistoria nas outras residências que ficam na região para se verificar a necessidade e a viabilidade de se evacuarem mais casas. É fundamental que a população do local respeite a área que está isolada, porque podem acontecer novos movimentos de massa. A Defesa Civil informou que para os próximos dias a previsão é de estabilidade. As chuvas em Minas Gerais já causaram 25 mortes e deixaram mais de 30 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. 374 cidades estão em situação de emergência e há risco de transbordamento e rompimento de barragens no estado. Último intervalo no Band Cidade, não saia daí porque na volta nós vamos falar de esportes. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. The Farm Eventos. Venha realizar os seus sonhos. Eventos empresariais, casamentos e formaturas. Impertec. Tecnologia em proteção automotiva. Atacadão das Baterias. Entrega gratuita em qualquer parte de Uberlândia. Atacadão das Baterias, onde você encontra a novíssima bateria Moura em até 10 vezes sem juros. Atacadão das Baterias, 3210 1143. Janeiro é mês de liquidação tremendão. Tênis, artigos esportivos, calçados e confecções com preços imperdíveis para renovação de estoque. Confira grandes ofertas em nossas redes sociais. Liquidação tremendão. Aproveite! No subsolo há uma cidade com redes e conexões que levam serviços para toda a população. Identificá-las é um desafio. Por isso, a Codal está desenvolvendo o maior programa de cadastramento de redes subterrâneas, um verdadeiro mapa digital. Só de água serão localizados 1.200 quilômetros de tubulações. É o combate ao desperdício e redução de perdas. Assim, as obras e reparos serão mais rápidos. Governo Municipal. Codal. Porque eu nunca me contentei em ser uma coisa só. Eu canto, danço, produzo, interpreto. Sou versátil e completa igual a Aura Unique. Temos orgulho das lindas histórias de vida que transformamos pelo sorriso. Vou rodar o país atrás dessas histórias para provar que você pode e merece conquistar o que quiser. Porque para nós, nunca é tarde para sonhar. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Início de ano é hora de colocar as contas no papel. Por isso, o planejamento financeiro se torna fundamental. O ano novo chegou e com ele aquele tanto de conta. É fatura de cartão de crédito, IPVA, IPTU, energia e por aí vai. Muita gente passa aperto com as finanças durante os 12 meses. Outras se preparam com antecedência para evitar dor de cabeça. A Aline é professora e se planeja todo ano. Este hábito foi criado em 2017. Funciona muito. Hoje eu tenho confiança do que cabe no meu orçamento, do que eu posso planejar, até mesmo essa questão de flexibilidade que a gente tem vivido tão necessária hoje, né, financeiramente para esse período pandêmico, né? Eu tenho hoje a tranquilidade de ter essa flexibilidade de poder realizar algumas coisas que, se eu não tivesse um planejamento financeiro, provavelmente isso não seria possível. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no ano passado, mais de 70% da população brasileira estava endividada, o maior número desde 2010. Por isso, colocar os pingos nos is e planejar as finanças pode ajudar a alcançar uma tranquilidade no orçamento e nos gastos. A Aline quis buscar uma independência e procurou a Caroline para receber orientações. Desde então, vários objetivos foram cumpridos.
Todo ano, novas metas são tiradas do papel. A Carol dá dicas para quem quer começar a se planejar. O ideal do orçamento é que eu sempre coloco o valor que eu vou poupar primeiro, né? O que eu vou flexibilizar primeiro. Então, se eu tenho, tipo assim, X dinheiros que eu ganho, o ideal é eu mexer o meu orçamento para caber às vezes 90%, 80%, e aí sim fazer o meu planejamento do meu custo de vida e dos objetivos, para garantir tanto essa questão da construção de uma reserva, né, financeira, quanto também conseguir absorver imprevistos no longo do caminho. E hoje tem estreia do Praia Clube na Copa do Brasil de vôlei feminino e no futebol o Uberlândia volta a jogar neste fim de semana. Detalhes com Ronei Bentes. Boa noite, Ronei. Alô, Léo, boa noite a você, abraço a todos. Pois é, o final de semana muito movimentado no esporte. O Praia Clube já está em quadra neste momento, jogando contra o Pinheiros pela Copa Brasil de voleibol feminino. Esse torneio reúne as 8 melhores equipes do primeiro turno da Superliga. O Praia Clube ficou em primeiro lugar no primeiro turno, está enfrentando o 8º colocado, que foi a equipe do Pinheiros, jogo que está sendo realizado na Arena Praia. Quem vencer o jogo de hoje segue na competição, quem perder será eliminado. Bom lembrar que Praia e Pinheiros jogaram esta semana pela Superliga em São Paulo e o Praia venceu por 3-0. Já o time masculino de Uberlândia, o Uberlândia Vôlei, jogaria neste final de semana pela Superliga. Jogo contra o Guarulhos, que seria realizado em Monte Carmelo, foi adiado, já que vários jogadores da equipe paulista testaram positivo para o Covid-19. E no futebol, final de semana bastante movimentado para as equipes da região. Patrocinense, aliás, já entrou em campo ontem, venceu o Craque em Catalão por 1-0, amistoso de preparação para o Campeonato Mineiro. O jogo da URT contra o Unai, que seria realizado amanhã, foi adiado, já que vários jogadores da equipe do Unai também testaram positivo para o Covid-19. Já o Uberlândia Esporte entra em campo neste sábado, vai encarar o Goiatuba de Goiás. Goiatuba se preparando para o Campeonato Goiano, o Uberlândia se preparando para o Campeonato Mineiro. O jogo será realizado neste sábado à tarde, lá no Ninho do Periquito. O Uberlândia já realizou 4 amistosos até agora, com 2 vitórias e 2 derrotas. E para encerrar, vamos falar do Cruzeiro, que será o adversário da URT na primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, que está aí passando por uma reformulação, tem algumas contratações já garantidas para a disputa do Campeonato Estadual. Ou seja, o Cruzeiro vem com novidades. Uma delas, o Edu, jogador que fez muitos gols no campeonato da segunda divisão do ano passado, Campeonato Brasileiro da Série B, e é uma das esperanças do Cruzeiro para esta temporada. Até agora o trabalho tem sido impecável e acredito que isso vai agregar muito na nossa forma de jogar, né? Então, dos últimos anos o Cruzeiro não teve muita oportunidade de fazer uma pré-temporada tão longa, a gente está sendo privilegiado, isso é muito importante para que a gente possa, né, aguentar os ritmos de jogos que a gente tem para enfrentar no Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente sabe o quanto é desgastante. É isso aí, Léo, eu volto na segunda-feira. Boa noite a todos, bom final de semana. Bom, e antes da gente encerrar o Band Cidade de hoje, eu tenho um recado especial para você, um convite, na verdade. Amanhã nós temos o Band Entrevista, a partir das 10:50 da noite. A gente recebe o Lanzoerques Gomes, climatologista, ele conversou com os nossos colegas Ricardo Bagnetti e também Kelson Venâncio, falando dessa situação envolvendo as chuvas aqui em Minas Gerais e também na nossa região. Agora sim, o Band Cidade vai ficando por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite e até segunda-feira.